Olá, prazer! Eu sou a Nathalie Gugel, do Estudando no Exterior, e esse é um mini curso do Estudando no Exterior, seu passaporte para vir morar fora. Essa é a sexta aula, onde a gente vai falar sobre a carta de recomendação. O que é carta de recomendação? Você já ouviu falar? Já foi solicitado para você uma carta de recomendação? Então, vem comigo, assiste essa aula até o final, que você vai poder entender mais como solicitar e como escrever uma carta de recomendação, tá? Vem comigo. Mas então, a carta de recomendação, geralmente ela é solicitada para quem se inscreve em oportunidades internacionais, seja para trabalhar, para estagiar ou para fazer um curso de graduação, mestrado ou doutorado. Às vezes também é solicitada uma carta de recomendação. Essa carta de recomendação, ela pode ser profissional, se ela for escrita por alguém que foi seu supervisor de estágio, de um supervisor de voluntariado, seu colega de trabalho, seu supervisor do trabalho, ou ela pode ser acadêmica, se foi escrita pelo seu professor ou pelo seu orientador, tá? Então, existem esses dois tipos de carta, profissional ou acadêmica. Eu sempre recomendo, anota isso, que você tenha duas cartas, pelo menos uma profissional e uma acadêmica. Mesmo que você vá se inscrever, se candidatar a uma oportunidade de estudos para estudar fora, você pode mandar uma carta profissional e uma acadêmica. Se você for se candidatar, geralmente para trabalhar fora, construir a sua carreira internacional, provavelmente as cartas precisarão ser profissionais. Mas depende muito da oportunidade. Por isso, mais uma vez, eu chamo a atenção, leia o edital. Veja o que é que o edital solicita. Veja o que é que tem no edital, né? Muito importante. Então, a carta, ela pode ser, né, como eu disse, acadêmica, ou ela pode ser profissional. E quem vai escrever é sempre uma terceira pessoa, não é você, tá? Então, enquanto a carta de motivação, que a gente falou na aula anterior, é escrita por você, é uma carta pessoal, a carta de recomendação é uma carta escrita por uma terceira pessoa, onde essa pessoa vai falar sobre você. Então, o que é que precisa ter na carta, certo? Eu sempre recomendo, se você for solicitar uma carta de recomendação para um seu professor ou para um seu supervisor, que você, quando for solicitar, escreva no e-mail já o que é que precisa conter na carta, porque não é todo mundo que está acostumado no Brasil a escrever cartas de recomendação, então podem surgir dúvidas. Então, se você já coloca ali no e-mail, olha, professor, preciso de uma carta de recomendação, o senhor poderia falar sobre isso, isso e isso? Vai facilitar, certo? Então, sempre recomendo, quando você for solicitar uma carta de recomendação, que você faça um esboço daquilo que você quer que tenha na sua carta, certo? E aí, então, o que é que precisaria ter na carta? Primeira coisa é, quem é essa pessoa que está escrevendo a carta? Ela precisa se apresentar, tá? E ela precisa falar como é que ela te conhece, em que capacidade? Foi seu professor, foi seu orientador, foi seu supervisor? É ainda ou foi anterior. Então, falar sempre em que capacidade, como é que ela lhe conhece, há quanto tempo, isso é muito importante também, certo? Qual é a sua experiência? Qual é a experiência que vocês têm juntos? Né, explicar um pouco mais isso. E aí entrar, né, na parte principal da carta, que é as suas competências, as suas habilidades. Sempre que falar, né, de uma habilidade, essa pessoa é isso, isso e isso. Mas por que ela é isso, isso e isso? Sempre explicar, trazer exemplos claros de algo que você fez dentro do ambiente de trabalho ou uma discussão que você trouxe dentro da sala de aula. Então, sempre trazer exemplos claros de como você, né, a pessoa que está solicitando a carta, ela como é que essa pessoa tem essas habilidades que você menciona que ela tem, né? Sempre mencionar habilidades, mas também trazer exemplos claros de como é que essa pessoa demonstra essas habilidades ou demonstrou essas habilidades, seja no ambiente acadêmico ou no ambiente profissional. Em resumo, é isso que precisa ter na sua carta, certo? Então, é sempre importante que você solicite com antecedência a sua carta de recomendação, que você envie um esboço daquilo que você quer que tenha na sua carta, né? Quais são as perguntas que aquela pessoa precisa responder dentro da carta e lembrar que a carta é um documento formal, então ela precisa estar na formatação de carta, com data, com a saudação inicial, saudação final e muito importante, estar assinada pela pessoa que escreveu e com os dados de contato dessa pessoa, porque possa ser que o recrutador, lendo a carta,
têm alguma dúvida e querem entrar em contato para saber mais informações. Sim, às vezes acontece deles solicitarem mais informações sobre a carta. Então é muito importante aí que a carta ela contém as informações de contato daquela pessoa, certo? Que está ali recomendando. Se você tem mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou entre em contato comigo diretamente. E da mesma forma que eu falei da carta de motivação, que eu acho que é importante revisar, também considero muito importante revisar a sua carta de recomendação. Principalmente se o seu a pessoa que está ali recomendando não tem tanta experiência em escrever cartas de recomendação, certo? Então, pode entrar em contato comigo também, que eu faço revisões de cartas de recomendação. E isso pode ser muito importante, porque a carta de recomendação é um documento básico para a sua candidatura para o exterior, certo? É um documento essencial, então pode também te eliminar se a carta ela não estiver bem escrita e com as informações necessárias. Então, qualquer dúvida que você tiver, entre em contato, tá? E recomendo você solicitar também a revisão da sua carta de recomendação. Então, é isso. Espero que tenha ficado claro. E qualquer dúvida, entre em contato e vem comigo e assiste a próxima aula.